Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está lá em 1 Crônicas 13. E ele fala sobre o retorno da arca da aliança, que tinha sido levada pelos filisteus para Jerusalém, comandado pelo rei Davi. E algumas coisas que a gente vai compartilhar hoje são sentidas e são percebidas nos cânticos que a gente ministrou o Senhor aqui, né? Então, leia comigo 1 Crônicas 13. Eu vou ler do 1 ao 14. Acho que eu vou ler na Bíblia do computador, que a letra é mais alta. Caixa alta, é maior. 1. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isto vem dos olhos do nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, e nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos desde os dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus a Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balá e Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus à casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. O Senhor o abençoou, e a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Deus faz um pacto com o povo dele, começa a caminhar com esse povo. Esse povo vira escravo no Egito. Deus traz no Êxodo a história de Moisés trazendo esse povo do cativeiro para a liberdade. Eles caminham em direção a uma terra prometida chamada Canaã. Essa terra era a terra da promessa, onde o povo de Deus deveria se estabelecer. E você vai ver que em Êxodo 25, depois da sequência dos acontecimentos com a vida de Moisés, esse povo se instala num lugar e Moisés começa a trazer alguns ensinamentos para ele. Moisés recebe a lei de Deus. E em Êxodo 25, 26, ele começa a instruir o povo a construir uma arca, que tem todo um ritual para ser construída, e tem alguns pertences para serem colocados dentro dela, e essa arca dentro de um tabernáculo, para estipular um tipo de rito, de culto a Deus. Então
Então você vê que essa arca ela se tornou um objeto sagrado para o povo de Israel, de tal forma que quando Israel participava de alguma solenidade, ou de alguma guerra, ou de alguma coisa, eles colocavam a arca, a presença da arca nessa solenidade, e a presença de Deus era com essa arca. Na arca tinham 3 elementos dentro dela, que eram as tábuas da lei, que simbolizavam a palavra de Deus, seus ensinamentos, sua aliança com aquele povo. Tinha também a vara de Arão, pela qual Deus operou alguns sinais, prodígios e maravilhas, simbolizando o poder de Deus, e também o testemunho físico da operação de milagres de Deus para livrar o povo, de fazer tudo o que fez com o povo. E o terceiro item que tinha naquela arca era um vaso, dos quais as pessoas utilizaram para colher o maná, simbolizando a provisão de Deus ao povo, e a aliança dele de sustentar o povo o tempo todo. Então, esse povo, quando se relacionava com essa arca, a lembrança que eles tinham que ter, o sentimento que eles tinham que ter, era que Deus tinha uma aliança com eles. A segunda coisa é que Deus é poderoso. E a terceira coisa é que Deus os sustenta. Essa era a autoridade que a arca tinha sobre aquele povo. E a presença de Deus era sobre a arca. Então, se você passear um pouco pela Bíblia, nas histórias seguintes, você deve conhecer uma batalha famosa de um general chamado Josué, rumo a uma cidade chamada Jericó. Quando ele vai para Jericó, toda a estratégia que Deus deu para ele lá era uma estratégia totalmente inusitada. Eles tinham que rodear a cidade cantando, e dando graça a Deus, e com música. E nessa batalha eles carregavam a arca. A arca estava andando com eles ali o tempo todo, e eles tinham a sensação, a plena convicção de que Deus estava com eles. Então, se você colocar lá, não vou ler, mas você pode ler, a história está lá em Josué 6, versículos 8 e 9, você vai ver que na batalha de Jericó a arca estava presente. E também no período dos juízes que vieram depois, o povo de Israel passou a ser governado por regentes, por pessoas que tiveram autoridade sobre o povo, mas não eram reis ainda. E na época desses juízes, a arca sempre estava presente, a consulta a Deus estava presente. Em alguns momentos foi esquecida totalmente. Então você tem aí os juízes de Otiniel, até os mais conhecidos, Débora, Sansão, Samuel. A arca estava lá. Então, e quando você chega nos dias de Samuel, havia um povo que era habitante original dessa terra de Canaã, que eles conquistaram, que eram os filisteus, e esse povo não se rendeu facilmente. Eles faziam guerra constantemente por território. E na época de Samuel, aquela percepção da glória de Deus, da autoridade de Deus, da palavra de Deus e do amor e cuidado de Deus para com o povo já não era a mesma. Porque os anos foram passando e o povo foi se acostumando. Nós temos a arca, nós temos a presença de Deus. E o motivo pelo qual a arca estava com eles já estava sendo esquecido, de tal forma que havia uma tribo específica para cuidar dos serviços de Deus, para ser uma tribo para cuidar dos ofícios do templo e também das coisas cerimoniais, sacerdotais. E dentro dessa tribo existia um sacerdote. Esse sacerdote se chamava Eli.
ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, que também faziam serviços no templo. Ofni e Finéias não tinham respeito por Deus. Eles estavam tão acostumados, eles tinham nascido naquela ritualística, e eles não compreendiam o grau de santidade e de pureza e de compromisso que um relacionamento com Deus existe, e não entendiam também aquele Deus santo que nós cantamos aqui do Êxodo, que é maravilhoso. Aquilo ali já tinha sido esquecido, de tal forma que eles cometiam atrocidades no templo. Eles não respeitavam sacrifícios, eles faziam tudo de qualquer jeito, eles desagradavam a Deus com a sua vida. Numa dessas batalhas contra os filisteus, esses homens que tinham historicamente o hábito de consultar os profetas antes de ir para uma guerra, pensaram da seguinte forma: olha, a gente tem que fazer guerra com aquele pessoal lá, Deus não tinha mandado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que a gente faz sempre. A gente pega a arca, que não era mais então entendida por eles como a presença de Deus, mas sim um instrumento de guerra. Então a gente pega o nosso canhão, vamos colocar o canhão lá, e nós vamos ganhar a guerra, depois a gente volta, guarda o canhão. E dessa vez não foi assim. Eles levaram a arca para a guerra. Os filisteus venceram a guerra, mataram 4.000 homens naquela batalha, mataram Ofni e Finéias e levaram a arca embora. Então, nesse momento ali, a presença de Deus já não era sentida pelo povo como deveria ter sido. O povo já negligenciava, já tinha esquecido dela, tanto que Deus permitiu que um povo pagão, idólatra, levasse a arca para o seu arraial. E essa arca ficou ali um bom tempo, 7 meses no arraial dos filisteus. Só que aconteceram algumas coisas muito interessantes no arraial dos filisteus, porque Deus tinha uma aliança com o povo e Ele jamais quebraria essa aliança. Ele deixou bem claro para eles que Ele era o Deus verdadeiro e não era o Deus deles. Então, os filisteus colocaram a arca no seu templo, e os seus deuses foram humilhados. Eles foram acometidos de pragas terríveis. O livramento dessas pragas está no livro de 1 e 2 Crônicas também. Você percebe o quanto Deus afligiu aquele povo por tentar dominá-lo. Então tem uma história muito interessante, onde Deus os afligiu de pragas, de úlceras, de hemorroidas, e Deus mandou que eles fizessem esculturas ou obras de arte representando as suas hemorroidas de ouro. E quando eles fossem entregar a arca, eles tinham que entregar junto com essas esculturas, demonstrando tamanha humilhação, para que Deus os permitisse ser curados. Então, 7 meses ficou essa arca no arraial dos filisteus. Eles não aguentaram e falaram: a gente precisa tirar isso daqui, porque senão nós vamos morrer e vai ficar muito feio para nós, porque esse Deus é muito mais poderoso que os nossos, nenhum dos nossos nos protege, a gente não aguenta mais, o que a gente faz? E agora ninguém podia. Esse é o medo da presença de Deus, porque eles estavam vendo ali. Então, milagrosamente, eles arrumaram um jeito, eles colocaram a arca num carro de bois, e os bois foram, vacas na verdade, né? Foram diretamente para o arraial dos hebreus, sem ninguém guiar. Soltaram ali e falaram:
Se eles forem desse povo mesmo, eles vão para lá. E eles foram direitinho. Então, até os animais irracionais se deixam guiar por Deus, né? E às vezes a gente racionalmente resiste. Ficou na casa de um homem chamado Eleazar. E ele deixou o filho dele chamado Aminadab, como responsável por cuidar dessa arca. E aí você imagina que a alegria do povo de Deus, da arca ter voltado, né? A arca ficou lá e do jeito que chegou, ficou. Até que veio essa história que eu acabei de narrar, de Davi. Então Davi, se você pegar a história dos reis, ele foi o segundo, veio Samuel. No tempo de Samuel foi quando a arca foi roubada. Samuel era pequeno, Eli era o sacerdote. Essa arca foi roubada, e depois de velho, Samuel ungiu a Davi rei. Para você ter uma ideia de tempo que essa arca ficou no arraial de Israel, mas não em Jerusalém, dá em torno de 70 anos. Se você pegar 7 meses no arraial dos filisteus, 20 anos na casa de Aminadab. Passando isso, o registro de que Saul reinou por 40 anos. E só depois disso, com 7 anos de reinado, que Davi passou de reinar em Hebrom para reinar sobre todo Israel. Ele começou a se preocupar com isso, dá 67 anos, ou 69 anos, 67 anos, quase 70, né? Ele ainda teve que preparar um lugar para a arca. 70 anos da presença de Deus junto com o povo dele, e esquecida. Então, já na época de Ofni e Finéias, a presença de Deus estava esquecida. Imagina que a geração de Ofni e Finéias morreu. 70 anos depois, a arca era um amuleto. A arca era uma lenda, uma lembrança. Culturalmente, ela existia, mas num sentimento nostálgico. Olha, quando a gente tinha arca, a gente ganhava as guerras. A arca, né? Uns entendiam o significado da arca, e outros falavam, a arca era uma tremenda arma de guerra. Porque a arma de guerra era a arca transformada na ferramenta para cumprir o propósito deles. Quando, na verdade, eles eram o povo que deveriam cumprir o propósito da arca, da presença de Deus. Aquela relação de pertencimento, de aliança, de consagração, de ser o povo do Deus vivo, que fez um pacto com a gente, que é poderoso e que nos sustenta, tinha sido perdida. Voltando um pouquinho, quando Eli morreu, quando a arca foi levada e ele teve a notícia, uma das suas noras, esposa de Finéias, teve um filho, e o nome desse filho ela colocou, a glória de Deus se foi. Icabode. Pra vocês terem uma ideia do peso que foi para aquela geração. E aí eu fico imaginando o quanto se passa na gente nos dias de hoje também, com a percepção da presença, da glória de Deus. Então, você é exposto ao Deus vivo, Ele te chama de seu povo, Ele se coloca diante de você como um pai, e aí você tem aquele sentimento de euforia inicial. Olha, eu sou amado, eu sou querido, o Senhor tem cuidado das minhas feridas,
Ele tem feito milagres comigo, Ele tem me sustentado, e Ele tem uma aliança comigo. Então você tem um sentimento de gratidão, de livramento, novidade. Você entende? A gente tem isso, né? Tudo é lindo. A gente quer compartilhar com as pessoas o amor desse Deus, porque a gente se vê como povo dele. A gente fica desesperado para se desembaraçar do pecado, né? Parafraseando ali Hebreus 12. A gente quer se santificar, a gente quer arrumar nossa vida, porque Deus está com a gente, e a gente percebe que é possível, que para andar com Ele, a gente precisa se santificar. A gente fica chocado com a nossa realidade. A gente percebe o quanto Deus é santo, aquele sentimento de que o povo tinha no Êxodo, aquele medo de chegar na presença dEle e ser consumido. Isso se apodera de nós, porque a gente percebe que Deus é santo, e a gente começa a querer se santificar também. A gente percebe a graça, um Deus tão santo, e eu não tão santo, não tão santa. Aliás, nada santo, nada santa. Mesmo assim Ele me ama. Você começa a ter um relacionamento de amor com Deus, que te transformou da morte, transportou da morte para a vida, por Cristo Jesus, né? Essa sensação gostosa. Então, na época de Josué, essa sensação era, eu coloquei aqui uma lista, que era uma confiança, um conhecimento real, ousadia, comprometimento, consagração. Era o sentimento de, vamos para a guerra, Deus está com a gente. Eu quero ir para a guerra, Deus, porque eu sei que o Senhor está comigo, e eu quero cumprir o seu propósito. Eu quero ser usado por Ti. Então por isso eu me santifico, eu me guardo, eu faço o que o Senhor quiser. Quero Te servir. Na época de Ofni e Finéias, eu coloquei aqui também outra lista, sem compromisso, sem vida, sem temor a Deus, sem ouvidos para Deus. Vamos para a guerra, vamos levar a arca, vamos usar Deus para cumprir o nosso propósito. A gente vira consumidor de Deus. Então, o importante aqui nesse sentimento é o que eu quero, qual é a minha agenda, o que eu quero ganhar com o relacionamento com Deus, o que eu quero restaurar, o que eu quero conquistar. Vou usar o canhão, a arca. Então eu vou achar que eu ser evangélico, eu vou achar que eu me chamar servo de Deus, ou filho de Deus, eu posso todas as coisas no sentido deturpado da palavra, e Deus é obrigado a me abençoar. Esses eram Ofni e Finéias. Então tem aquela sensação das pessoas que, quando estão com Deus, sentem a presença de Deus ou foram expostos a ela, eles se apoderam do sobrenome. Esse era o mal dos judeus. Achavam porque Deus tinha feito um pacto com eles, era o suficiente, eles não precisariam cumprir a parte deles no pacto. Você já ouviu gente assim? Olha, está tudo resolvido, estou na graça, no final Deus acerta a minha conta. Eu não tenho pressa para resolver essas coisas, deixa do jeito que está, vamos acomodar o pecado.
Isso aqui ninguém está vendo. Deixa aí então. Como se Deus não estivesse vendo. Então, no meu trabalho eu sou odiado, não porque eu sou perseguido pelo Evangelho, porque eu sou um monstro mesmo, uma monstra, né? Eu trato as pessoas mal, eu não tenho empatia com ninguém, eu acho problemas na vida das pessoas e oprimo, tento convencer elas à salvação por medo do inferno, como se não houvesse amor implicado no Evangelho. Minha esposa, meu filho, meu marido, minha família em geral, vê pouco reflexo da obra de Cristo em mim. Eu sou Fini e Finéias, eu vivo a minha vida, tenho a minha agenda, e eu uso Deus para aquilo que eu quero, e para aquilo que eu não quero que Deus se intrometa, que é as profanações, as abominações que eu faço, as coisas, não sei o quê, eu deixo a arca engavetada. Então eu compartimento a presença de Deus. Ora eu quero, para o que me convém, ora eu não quero. Continuo massacrando, acusando, manipulando, sem misericórdia. Eu vi uma vez uma frase que às vezes faz sentido, que o diabo é evangélico. Se a gente for refletir no tipo de evangelho que se é vivido hoje, talvez faça sentido para pessoas olharem cristãos e verem o Fini e Finéias. E em Mateus 23, Jesus fala com os fariseus, você pode ler depois, a respeito desse comportamento deles, de serem judeus, de terem o sobrenome de Deus, e usarem esse sobrenome como justificativa, para fazer o que eles quisessem, porque afinal de contas Deus assinava embaixo, eles eram detentores da religião. Uma frase emblemática, ele chama eles de sepulcros caiados. Limpos, brilhantes por fora, podres por dentro. Difícil. Aí, voltando para o texto lá de Crônicas, Davi percebeu que a presença de Deus estava no ladinho da cidade. Ela estava lá, mas ela ainda não estava no centro, na capital, no lugar certo, que era onde governaria a cidade. Ele queria trazer a arca, a presença de Deus, para Jerusalém. E aí ele percebeu isso, e ele queria trazer para a posição principal. E aí ele começou a falar, vamos trazer essa arca? E aí ele começou a tentar trazer a presença de Deus para a capital, mas a referência de como se deveria tratar a presença de Deus, estava tão distante, que ele achou que era só pegar uma caixa, né, como essa aqui, catar aqui e levar 17 quilômetros, que era a distância da casa de Aminadab até Jerusalém. E a primeira tentativa que ele faz isso, eles colocam a arca no carro, na estrutura que eles tinham ali, de qualquer jeito, colocaram 2 bois, colocaram um irmão que era um dos filhos do rapaz lá, que era um dos descendentes, né, do rapaz onde estava a casa, para guiar o carro, e o irmão atrás do carro, andando ali, e balança, e olha, vai cair essa caixa.
essa caixa vai cair, deixa eu pôr minha mão. E quando ele coloca a mão na caixa, arbitrariamente, ele morre. E Davi se lembra do que representava aquilo. Opa, peraí, gente. Isso é a presença de Deus. Ela não pode ser negligenciada. Essa arca, ela tem um significado para Deus importante. Deus é santo e a presença dele é manifesta nessa arca para nós. Como que isso tem que ser feito? E aí Davi deve ter ido lá nos livros de história e falaram, puxa, eureka, só os levitas podem tocar na arca. Tem uma forma de ser feito, não é em carro de boi, é servo carregando, com bastão. Tem um jeito dessa arca vir, da presença de Deus governar de novo o povo. A presença de Deus não se atrai de qualquer forma. Aí ele acha um cara. Eu estava conversando com a Thaís outro dia sobre esse cara, Obed-Edom. E eu fico imaginando o sentimento ambíguo dele de privilégio e roubada, né? Olha, isso aqui já matou não sei quantos exércitos. A presença de Deus santa está ali. Semana passada o cara encostou nisso aqui e morreu. Vamos colocar essa bomba atômica dentro da sua casa, né? E teve um propósito de Deus para a arca e para a casa de Obed-Edom, da tribo de Levi. Alguns estudiosos pensam que esse Edom poderia ser filisteu. Se você olhar 2 capítulos na frente, você vai ver que o mesmo Obed-Edom foi colocado como guarda como porteiro do templo. Então, você percebe que ele era um cara da tribo de Levi, que era da tribo de servos, que era da tribo dos que não tinham herança. E o seu nome era Obed. Obed quer dizer servo. Então, Deus começa a ensinar uma lição para aquele povo, de restauração da presença dele, que a presença dele habitava na casa do servo, do porteiro, não do rei. Eu não vou para a casa de Davi, eu vou para a casa do servo. Sem herança, sem ostentação, sem holofote, né? Por que serve? Quem serve, serve por quê? Serve porque ama a Deus, porque ama o próximo, porque vê sentido e razão em Deus para fazer essas coisas. Quem serve fala para Deus, eis-me aqui. Não importa para quê. Quem serve se esforça para ouvir o que Deus quer e não se esforça para Deus ouvir o que Ele quer. Sabe? Nessa busca por Deus, por ouvir a Deus, Ele mesmo é revelado. Ele começa a buscar Deus e Deus vai mostrando para ele quem Ele é. Entende? Sabe quando você está conversando com Deus e tentando buscar Deus nas coisas pequenas? E Ele vai mostrando para você coisas maravilhosas que Ele pode fazer na sua vida e coisas profundas que Ele quer tratar no seu coração. É o coração do servo que Ele busca. O servo, ele percebe que ele é indigno, que ele não merece. Ele se atemoriza diante de Deus e não faz de Deus sua ferramenta.
ele entende o amor de Deus, ele serve. Esse é o coração que Deus tinha que encontrar na casa de Obed, né? No versículo 14, Deus prosperou a casa de Obed. E aí essa notícia correu pelo reino: olha, a arca matou todo mundo, ficou estacionada lá na casa de Eleazar, de Aminadab. É difícil o nome bíblico. 70 anos não aconteceu nada. Mas em 3 meses na casa de Obed, do servo, eles estão prosperando, Deus está abençoando eles, tem coisa acontecendo lá. A glória de Deus está aparecendo, que se uniu ao serviço. Uma casa transformada, uma casa abençoada. E aí, o servo serve porque ama, e ele tem uma grande promoção: porteiro. Continua servindo, com toda a glória da portaria, do cuidado ao próximo, de carregar as coisas no templo, de lavar o átrio. Esse é o servo. Cuidar de gente. O Espírito Santo, Deus, não é um objeto. Amém? Ele não é uma ferramenta, um instrumento de conquista, de poder. Ele é uma pomba. O Espírito Santo é uma pomba. E não um raio. Ele habita no coração do servo, não do tirano. Ele vem sobre você, sobre mim, para transformar, para você enxergar o mundo de uma forma diferente, para você servir o próximo, para você falar do amor de Deus para pessoas. Na prática, você se entrega, serve, se deixa corrigir, luta para mudar, faz todo o esforço possível para abandonar o pecado. E onde você não consegue mais, você clama desesperadamente para Deus, fala: Deus, me ajuda, me limpa. Essa é a prática. Estou acabando já, tá? O que eu quero compartilhar com vocês na essência aqui é que você preste atenção nas coisas pequenas. Fidelidade nas coisas pequenas. Nas coisas práticas com Deus. Coloco aqui algumas delas: bondade, generosidade, bons olhos para com as pessoas, humildade, oração, temor a Deus, cuidado com os pequeninos. Esse é o sentimento do servo. Com os vulneráveis, com os novos na fé. Isso atrai a presença de Deus. E isso é um fruto da presença de Deus em você. Ela aumenta. O Espírito Santo está em nós. Como Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu. Ungiu Jesus, ungiu você. Coisas pequenas: assumir erro, ser bem cuidadoso, carinhoso com a sua esposa, com o seu esposo. Hoje em dia tem muitos relacionamentos brutos, né? Então não tem aquela afinidade, empatia com os filhos. É um negócio mecânico, rotina, escola. Os casamentos também são relações funcionais. As coisas pequenas atraem a presença de Deus. Assumir erro, eu acho que é um bônus. Acho que a presença de Deus se manifesta de uma forma extraordinária quando você assume erro, pede perdão, perdoa.
A mesma arca estava presente em todos os momentos, desde lá do começo das guerras, onde teve vitórias, grandes vitórias, no tempo do esquecimento, onde houve derrota. A presença de Deus está aí. O que faz a diferença nessa atuação da presença de Deus é a minha entrega, a minha forma de deixar Deus trabalhar. A arca estava com Ofni e Finéias, morreram por conta da atitude do coração deles, e estava com Obed-edom, e ele prosperou. Então, como o Ricardo orou aqui na hora do louvor, a presença de Deus está aqui, e sempre esteve. Eu pergunto para você, você quer o Espírito Santo para cumprir o seu propósito? Ou você está buscando a Deus para cumprir os propósitos dele?